Pensa comigo. Se um agricultor moderno pegasse um saco de sementes caríssimas, de alta qualidade, e simplesmente jogasse no asfalto quente ou num monte de pedras, ele seria, Demitido no primeiro dia, sem sombra de dúvida. exato, demitido por absoluta incompetência. Porque hoje a gente tem toda uma engenharia agrícola, né? Uma tecnologia para garantir que a terra esteja milimetricamente adubada e preparada muito antes de qualquer plantio. Com certeza, o solo moderno é tratado como um paciente de UTI, quase. Pois é, mas no primeiro século, espalhar sementes no lugar errado, tipo no meio das pedras, não era um erro de cálculo do agricultor. Era o procedimento padrão, e essa pequena dissonância cultural muda completamente a forma como a gente interpreta um dos ensinamentos mais famosos da história. É o clássico exemplo de como ler o passado usando as lentes do presente pode, assim, nos cegar totalmente para a mensagem original. Quando não entendemos o método do mensageiro, a gente acaba perdendo o peso da mensagem. Concordo plenamente. E essa é a nossa missão neste mergulho profundo de hoje. Nós vamos dissecar a parábola do semeador. Para isso, a nossa mesa que está cheia de anotações teológicas, recortes históricos sobre como funcionava a agricultura na Galileia e os registros originais das fontes, especificamente os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Um material riquíssimo, aliás. Demais. O nosso objetivo é decodificar a explicação de Jesus sobre como a semente, que ele define como a palavra de Deus, interage com os 4 diferentes solos do coração humano. E vale muito destacar logo de cara que esse não é apenas mais um ensinamento no meio de uma vasta lista de parábolas, sabe? Ele ocupa uma categoria bem isolada. Nossa, sim! Isso foi o que mais me deixou impressionado nos textos base. Tem uma passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que traz uma afirmação muito categórica. Jesus essencialmente apresenta essa parábola como uma espécie de chave mestra. A chave que destranca o resto do sistema. Isso, ele diz algo na linha de, se não compreendem esta parábola, como é que vão compreender todas as outras? Ou seja, se a mecânica básica de como a mensagem é recebida não for dominada, o resto do ensino simplesmente não abre, fica inacessível. É muito forte isso. Porque essa parábola não é sobre o conteúdo da mensagem em si, mas sobre a capacidade de audição do receptor. Se o aparelho auditivo espiritual de quem escuta está quebrado ou bloqueado, não importa o quão brilhante seja a próxima lição, ela simplesmente não vai entrar. Faz todo sentido. E para entender a genialidade dessa construção toda, a gente precisa fazer aquela viagem no tempo para a Palestina do primeiro século. A cena em si já é super estratégica. Jesus está num barco no Mar da Galileia, usando a própria superfície da água como Um amplificador acústico natural. Exatamente, um amplificador para que a multidão gigante que estava ali na praia conseguisse escutar com clareza. E quando ele começa a falar sobre o agricultor, a multidão visualiza algo muito específico da época. Uma imagem que, para eles, era o cotidiano, né? Total cotidiano. Naquele tempo, o agricultor caminhava pelo terreno bruto, com uma bolsa de sementes a tiracolo, espalhando essas sementes em todas as direções com gestos bem amplos. O arado vinha só depois. Peraí, então eles não preparavam a terra antes? Não. Só depois de lançar a semente aos ventos é que a terra era revirada. Por isso que a semente cair no meio do caminho ou entre espinhos não era um desperdício irresponsável. Era apenas uma consequência inevitável do espalhamento, assim, extremamente generoso. Cara, sabe com que isso se parece? Eu tava pensando aqui, é tipo um roteador de Wi-Fi. Como assim um roteador? Pensa bem, o roteador não tenta adivinhar onde o seu notebook está antes de enviar o sinal, certo? Ele apenas irradia aquele sinal em 360 graus de forma contínua. Ah, entendi. O sinal bate na parede de concreto, vai para o teto, cruza o corredor. O roteador está fazendo o trabalho dele perfeitamente. Agora, se o vídeo vai carregar rápido no celular, isso depende inteiramente de onde o aparelho está e de como os receptores internos dele estão configurados. Nossa, essa analogia funciona perfeitamente para ilustrar o ponto central que as nossas fontes trazem. A semente é imutável. Na narrativa bíblica, a semente traz a própria vida dentro de si. Ela é o princípio vital. Portanto, a falta de frutos nunca é um defeito de fábrica da semente. O sinal do Wi-Fi está perfeito. O problema reside única e exclusivamente na condição do solo. Mas,
Vamos ser um pouco críticos aqui para apimentar nessa conversa? No mundo real da comunicação, as nossas abordagens precisam mudar o tempo todo. Sem dúvida. A linguagem que a gente usa para falar com um adolescente no TikTok não é a mesma que a gente usa com um acadêmico num simpósio. Então, dizer que a semente é sempre a mesma não tira um pouco a responsabilidade de quem está tentando comunicar essa mensagem hoje? Parece uma desculpa fácil, tipo, o problema é o ouvinte, não a minha didática. Essa é uma excelente provocação, viu? Mas a gente precisa separar o que é um método de entrega do que é a essência da mensagem. Tá, elabora isso. Veja bem, a linguagem, o tom de voz, o contexto cultural, o uso de um vídeo ou de um livro, tudo isso é a mão do agricultor jogando a semente. E isso realmente varia, precisa variar. Mas a semente em si, que no caso é a verdade fundamental da mensagem de transformação, de perdão e graça, essa não muda. A essência continua a mesma. Exato. Quando Jesus diz que a semente é a palavra de Deus, ele estabelece que a potência transformadora reside no DNA da mensagem, e não na retórica ou no carisma de quem fala. E se essa potência é inquestionável, a grande investigação passa a ser por que ela falha em certos ambientes. O que nos leva direto ao diagnóstico dos 4 solos. E o texto original não perde tempo, já começa com um cenário de perda total. O primeiro solo é à beira do caminho. O terreno mais duro. Isso, todo mundo conhece a imagem básica, né? A terra está tão dura, tão compactada, que a semente bate e não entra, fica exposta na superfície e os pássaros vêm e comem. Mas lendo as análises psicológicas e teológicas das nossas fontes, o que elas revelam sobre o porquê desse coração humano estar nesse estado de asfalto? As fontes são muito claras sobre isso. O texto diz que esse é o tipo de ouvinte que escuta a mensagem, mas não entende. E a falta de entendimento aqui, preste bem atenção, não é uma deficiência intelectual. Não é falta de inteligência. De jeito nenhum. É uma incapacidade de absorção devido à compactação emocional do coração. Pensa num caminho de terra no meio do mato. Ele não nasce compactado. Ele fica duro por causa do tráfego constante de pessoas e animais passando por cima. Caramba, isso é profundo. Sim. Espiritualmente falando, o que compacta um coração é o tráfego pesado de dores ao longo dos anos. São traumas com instituições religiosas, decepções amargas com pessoas em quem se confiavam, um cinismo acumulado. O cérebro cria uma camada defensiva inextraível. É um mecanismo de sobrevivência, no fim das contas. A pessoa foi machucada antes, então ela pensa, se eu não deixar nada entrar, nada pode me ferir novamente. Fica tudo na superfície. E aí, como a narrativa diz, o maligno vem e arrebata a mensagem. Exato. Ela não rejeita a semente por rebeldia consciente. Ela rejeita porque a crosta de ceticismo simplesmente não tem poros para absorver nada. Mas aí vem a minha dúvida principal. O que quebra essa crosta? Porque, sejamos francos, um argumento teológico perfeitamente construído, cheio de lógica, não penetra um trauma profundo. Lógica não amolece asfalto emocional. Perfeito. No mundo físico, se você tem asfalto, você precisa de uma força externa bem pesada como uma picareta ou um trator, certo? Uhum. No ambiente relacional e espiritual, a única coisa capaz de rachar essa camada defensiva grossa é a consistência de um amor prático e genuíno. O amor como um trator. Gostei. É bem isso. Quando uma comunidade age com graça, acolhendo sem pedir absolutamente nada em troca, a lógica defensiva da pessoa entra em curto-circuito. O cinismo não sabe como lidar com a generosidade desinteressada. Com o tempo, e aliado à ação do Espírito Santo, essa crosta racha. Sensacional. Mas a dureza óbvia da beira do caminho não é o único jeito de inviabilizar o processo, certo? Tem um segundo cenário que, particularmente, me intriga muito mais. Porque ele parece um sucesso absoluto nas primeiras 24 horas. O solo pedregoso. Exatamente. O texto descreve uma camada fina de terra boa, mas com uma placa de rocha sólida logo abaixo da superfície. A semente cai e a planta nasce numa velocidade impressionante. E nasce com alegria. As fontes destacam muito isso. A resposta emocional dessa pessoa é imediata, efusiva, cheia de lágrimas.
Mas o texto diz que assim que o sol nasce e esquenta, a planta é queimada, porque não tem raiz profunda. E esse sol representa o que na análise? Jesus explica que o sol representa a tribulação ou a perseguição que vem por causa da palavra. E aqui tem um detalhe linguístico maravilhoso nos manuscritos originais gregos. A palavra usada ali é escandalizo. Escandalizo com som de Z no final. É importante frisar bem essa pronúncia. Escandalizo. Escandalizou. Tá, e o que significa exatamente? Dessa raiz nós tiramos a palavra escândalo em português, mas o significado original lá no primeiro século é tropeçar ou cair em uma armadilha. Refere-se a uma fé que só se sustenta em um clima favorável. Quando a pressão vem, a pessoa tropeça e desiste. Sabe o que isso me lembra? É a definição botânica exata de um vídeo viral na internet. Nossa, verdade! Como assim? Pensa na mecânica de um vídeo viral. Ele é publicado e tem um pico absurdo de emoção instantânea. Milhões de pessoas dão risada, ou choram e compartilham freneticamente. Vira o assunto do momento. O mundo todo só fala daquilo. Mas 2 semanas depois, ele desaparece completamente no vazio da internet. Ninguém nem lembra mais. E por que ele não sobrevive? Porque não tem substância de longo prazo. A emoção da pessoa no solo pedregoso é muito parecida. É legítima, a alegria não é fingida, ela realmente sentiu aquilo. Mas a emoção por si só não constrói raiz. Essa é a chave. Emoção não constrói raiz. E como é que se constrói raiz, então? A raiz espiritual é formada no escuro, sabe? No silêncio, onde não tem plateia aplaudindo. É a constância nas pequenas coisas do dia a dia. Faz muito sentido. As fontes que analisamos trazem um exemplo bíblico clássico de quem tem raízes profundas, Jó. Se olharmos para a história dele, vemos alguém que enfrentou o sol mais escaldante possível. Ele perdeu saúde, perdeu bens, perdeu a família. O sol queimou a superfície da vida dele de uma forma implacável. Tragédia em cima de tragédia. Exato. Mas a estrutura interna dele não ruiu. Por que ele não sofreu o efeito do escandalizou? Por que ele não tropeçou e abandonou tudo? Porque a confiança dele não dependia das circunstâncias externas boas. As raízes dele desciam para reservatórios profundos que foram construídos muito antes da tempestade chegar. Então, a grande lição aqui é que a tempestade não cria raiz, né? Ela apenas revela a profundidade do que já estava lá escondido na terra. Fiquei impressionado com essa perspectiva. Agora, se a emoção rasa não sustenta o crescimento, o que acontece quando a semente de fato consegue romper a terra, acha água e cria uma raiz profunda? Mas o ecossistema ao redor está em guerra contra ela. Aí nós entramos no terceiro cenário, que é o solo espinhoso. E é impossível ler as características desse terceiro solo nas fontes sem pensar imediatamente na nossa sociedade contemporânea. É a cara do nosso século. Totalmente. A semente brota, a planta cresce, mas os espinhos crescem junto. E, botanicamente falando, as ervas daninhas têm uma vantagem brutal na natureza. Elas são nativas daquele solo não tratado. Elas não precisam de incentivo, de adubo para crescer. Elas simplesmente brotam do nada e tomam conta. Exato, elas crescem mais rápido, roubam os nutrientes do solo e sufocam a planta boa. Os textos originais gregos dão nomes muito específicos a esses espinhos. Um deles é Merimnato Aionos, que a gente traduz como os cuidados deste século ou a ansiedade da nossa época, e o outro é Apatetopluto, que significa a sedução das riquezas. Merimna to Aionos e Apatetopluto. É vital pronunciar isso corretamente para entender o peso das palavras. E olha, o solo espinhoso é o nosso smartphone atual. De novo a tecnologia? Como assim? Pensa, é exatamente como um aparelho de última geração tentando rodar 30 aplicativos pesados em segundo plano. O aplicativo principal, que é a semente, até foi instalado com sucesso. A pessoa quer usar aquilo, mas a bateria do aparelho, que representa a nossa energia mental e espiritual diária, não é infinita, né? Ela é super limitada, na verdade. Isso. E essa bateria está sendo drenada violentamente
por trás das cortinas, por conta da ansiedade com os boletos que não param de chegar, a comparação tóxica nas redes sociais, vendo a vida perfeita dos outros, e essa promessa sedutora de que, se a gente apenas acumular mais dinheiro e coisas materiais, finalmente vai ter paz. O que acontece? O sistema trava. A planta não morre de imediato, mas ela fica completamente estéril, não dá fruto nenhum. O famoso burnout espiritual. É uma dinâmica de esgotamento severo. O que o Apatutou Plutou faz, essa sedução das riquezas, é vender uma ilusão. E as nossas análises apontam que não é apenas sobre o desejo de ser milionário. É uma crença enganosa que afeta todas as classes sociais de que a segurança material resolve os nossos vazios existenciais. Ah, isso é muito real. E a pessoa que tem o coração espinhoso é aquela que não quer abandonar a fé, ela não quer perder a semente, mas ela também se recusa a abrir mão de qualquer das demandas ou das ilusões que o mundo oferece. Ela tenta manter todas as plantas crescendo juntas no mesmo vaso apertado. Só que tem um problema físico aí. Duas coisas não podem ocupar o exato mesmo espaço, sugar a mesma água e esperar que ambas deem o fruto máximo. A biologia não permite isso. Exato. E é por isso que a solução para o solo espinhoso não é um passe de mágica que elimina as responsabilidades pesadas da vida, os boletos vão continuar chegando, o trabalho vai continuar exigindo. A solução requer uma organização ativa e cirúrgica dos nossos valores. Tem que colocar a mão na terra. Exige que a pessoa entre no seu próprio jardim emocional diariamente e faça escolhas muito deliberadas sobre o que vai receber a atenção dela. E arrancar espinho dói, machuca as mãos e dá um trabalho enorme. Dá muito trabalho. E ouvindo a gente conversar sobre tudo isso, dá uma sensação de que a taxa de sucesso da semente é mínima, né? A terra endurece no primeiro caso, emoção evapora no segundo, ansiedade sufoca no terceiro. O que é que a tal da boa terra, o quarto cenário, tem de tão especial, afinal? É uma pessoa blindada que nasceu com DNA espiritual superior aos outros? De forma alguma. O texto deixa claro que a boa terra é simplesmente aquele ouvinte que escuta, entende, retém a palavra e persevera, gerando frutos que se multiplicam a 100, 60 ou 30 por 1. Mas como ela chega nesse estado? O exemplo magnífico que a gente encontra nas fontes é o do apóstolo Paulo. A história dele mostra perfeitamente que a boa terra, muitas vezes, precisa ser violentamente arada antes de se tornar boa. É verdade. Aquele encontro dele na estrada para Damasco foi como um arado pesado rasgando um solo que estava cimentado pelo extremismo religioso e pelo orgulho intelectual. Depois desse choque brutal, a semente entrou, criou raiz, e ele suportou todo tipo de tribulação imaginável porque havia muita profundidade ali. Agora, tem um ponto nas nossas fontes de pesquisa que traz uma virada de perspectiva que eu, sinceramente, achei brilhante. Um verdadeiro choque de realidade para quem lê a parábola. Qual ponto? Historicamente, a gente foi treinado a olhar para essa história do semeador e colocar as pessoas em baldes separados e estanques, né? A gente olha para o lado e julga. Ah, aquele meu vizinho rabugento é beira do caminho, certeza. E aquele meu colega de trabalho ansioso é solo espinhoso. Como se esses rótulos fossem identidades fixas para a vida inteira de uma pessoa. Mas a análise profunda do material sugere algo completamente diferente. Sim. E eu diria que esse é o grande chave de virada para a aplicação prática do texto na nossa vida. O coração humano não é uma massa homogênea. Ele é muito mais parecido com uma grande fazenda dividida em vários lotes completamente independentes. Nossa, isso explode a cabeça. Quer dizer que uma única pessoa pode abrigar os 4 tipos de solo simultaneamente? Exatamente. Dependendo da área da vida que a gente está analisando. Então eu posso ser um solo perfeitamente boa terra, super fértil, quando se trata de, sei lá, compaixão e trabalho voluntário. A semente do altruísmo bate ali e dá muito fruto rápido. Gera 100 por 1 nessa área. Mas ao mesmo tempo, na mesma pessoa, eu posso ser um completo solo espinhoso na minha área financeira, vivendo dominado pela ansiedade, pelo medo de perder o emprego, de perder o que tenho.
Ou, quem sabe, um solo pedregoso nas minhas relações familiares, onde eu começo novos hábitos com muita alegria, prometo mudar, mas desisto na primeira discussão de domingo porque não tenho raiz de paciência. É fascinante pensar assim, né? E essa multiplicidade interna é o que torna o autoexame algo tão urgente e tão contínuo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode bater no peito e dizer: eu sou 100% boa terra e pronto, acabei o trabalho. Porque a boa terra não é um terreno angelical. Não mesmo. A boa terra não é um espaço intocável que nunca viu um espinho na vida. É, por definição, um lote que foi e continua sendo intencionalmente trabalhado. Alguém suou ali, as pedras grandes foram retiradas à mão. E os espinhos vão continuar tentando crescer nas bordas, então eles precisam ser podados regularmente. Tem manutenção constante. Tem. O agricultor de tudo isso, que é o Espírito Santo, tem toda a capacidade e o poder de transformar asfalto duro em terra altamente produtiva. Mas ele não faz isso violando o espaço pessoal. Ele requer que a passagem do arado seja permitida pelo dono da terra. É um trabalho em parceria, então. O que nos leva à grande pergunta final. O que tudo isso significa para a vida prática de quem nos acompanha hoje? Porque não adianta a gente só teorizar, né? Exatamente. O primeiro grande insight é mudar a função dessa história na nossa mente. A parábola do semeador nunca, em momento algum, foi desenhada para ser um binóculo para a gente espionar e julgar o estado do lote do outro. Perfeito. Ela é um espelho. Um espelho de altíssima resolução. E a métrica do sucesso espiritual não é quantas horas de análises profundas ou vídeos alguém consome por dia. A única métrica real que esse texto do semeador aceita é a frutificação. A pergunta dura é: o seu caráter está mudando de verdade? Quando chega a pressão da segunda-feira de manhã... E para que esse conceito não vire apenas mais uma semente que fica jogada na superfície da mente, as nossas fontes apontam para um exercício prático, bem direto. Qual seria? Trata-se de mapear as grandes áreas da vida hoje. Família, finanças, vida interior, vocação, saúde. O desafio é a pessoa olhar para cada um desses lotes individualmente e identificar de forma brutalmente honesta qual é o estado do solo ali, hoje, nesse exato momento. É, sair daquela oração genérica, né? Em vez de orar pedindo só, tipo, me abençoa, a pessoa passa a orar dizendo, olha, o meu lote de relacionamentos está completamente compactado pela mágoa e pelo cinismo. Eu preciso que o arado passe forte aqui hoje. É o diagnóstico preciso. E o passo seguinte é tomar uma ação física no mundo real. Puxar o primeiro espinho com a própria mão. Pode ser iniciar aquela conversa super desconfortável que está sendo evitada há meses ou limitar drasticamente o uso das redes sociais para baixar o volume da ansiedade. Aterrar o conceito teológico no mundo físico. Sem essa ação física, a informação é só entretenimento, né? Infelizmente, sim. A ação é o que confirma que o entendimento da parábola realmente ocorreu no coração. Agora, sejamos bem francos com a nossa audiência. Tentar arrancar raízes profundas de espinhos que estão ali fincadas há anos, ou tentar quebrar pedras emocionais imensas completamente sozinho, é o tipo de coisa que geralmente só resulta em mãos machucadas, frustração e exaustão. É verdade. A jornada de arar a terra da nossa vida não foi feita para ser um voo solo. O cristianismo não é um esporte individual. É por isso que estar inserido em um ecossistema saudável faz toda a diferença para manter o solo bom. E aqui, cabe a gente destacar um espaço focado exatamente em nutrir essa boa terra em comunidade. É fundamental ter para onde correr. Para quem está buscando constância e profundidade, a gente recomenda fortemente que vocês conheçam e se inscrevam no canal Chamada pelo Nome. Não é só mais um repositório de vídeos ou conteúdos, é um ambiente pensado, sabe, como uma ferramenta de manutenção da terra, para que ninguém fique isolado na hora difícil de remover os obstáculos mais pesados. E ter uma comunidade ao redor funciona exatamente como aquele trator espiritual que nós mencionamos antes. Quando a crosta de cinismo ou de exaustão parece dura demais para ser quebrada de forma individual, o peso coletivo de um grupo que busca o mesmo propósito facilita e muito o trabalho do agricultor. Com certeza. Então fica o nosso convite mais do que especial para que cada um de vocês explore e se inscreva no canal Chamada pelo Nome.
É um passo super prático para manter a terra do coração sempre pronta e macia para o plantio. E como uma síntese de tudo que a gente investigou hoje, precisamos lembrar da garantia principal. O roteador nunca falha e a semente nunca perde o seu poder. Ela é imutável. Sim, independentemente de quão pavimentado de decepções ou quão lotado de ansiedades e espinhos o coração humano esteja hoje, a condição do solo não é um destino irrevogável. Ele sempre pode ser limpo e curado. Nossa, é uma perspectiva que traz um alívio imenso. Nenhuma área da nossa vida, por mais destruída que pareça, está condenada a ser estéril para sempre. Tem jeito. E isso nos deixa com um pensamento final muito forte, para continuar ecoando na mente depois que a nossa conversa terminar. Manda ver. Se o solo pode de fato ser transformado pelo trabalho constante do agricultor e se a semente é inquebrável, será que aquelas pedras mais duras e aqueles espinhos que hoje causam tanto desconforto e dor não são, na verdade, os marcadores exatos de onde a maior e mais surpreendente transformação está prestes a acontecer? Uau! Talvez o terreno mais caótico da vida seja justamente o palco sendo preparado para o milagre mais impressionante de frutificação. Fica a reflexão. Nossa, isso sim vira a chave completamente. Aquela chave mestra lá do início destranca muito mais do que apenas textos antigos da história. Ela abre áreas dentro de nós que a gente nem sabia que estavam trancadas. Deixar o arado entrar pode até doer no primeiro momento. Mas a colheita compensa cada pedra removida do caminho. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais esta investigação. Continuem cuidando da terra com paciência, sempre com os ouvidos atentos e até a próxima.